eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta falando aqui sobre revelações impressionantes, não é? De André Luiz aqui no livro Libertação, materialização de espíritos no mundo espiritual ou na esfera dos considerados desencarnados, não é? Então, Gúbio, falando com André Luiz para que assumisse a reunião e dizendo que o Speed Matilde iria se materializar ali, através dos recursos que ele cederia na condição de médium, ele ainda disse a André, antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Tremi perante a ordem, mas não hesitei, diz André Luiz. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós, em profunda meditação. Quer dizer, caiu em transe. Gúbio entrou em transe. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Então, Matilde iria começar a tomar forma, não é? Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes, e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. Olha aqui, um fenômeno de materialização no chamado mundo espiritual. Como nos fala Dr. Inácio Ferreira, né? Dr. Inácio Ferreira, em 2 de suas obras, né? Um mundo espiritual chamado Terra e mundo espiritual é planeta. 2 obras interessantíssimas em que ele realiza estudos nesta área, não é? Um mundo espiritual chamado Terra, porque a Terra é um mundo espiritual, não é? E na outra obra, mundo espiritual é planeta. É um planeta, é um orbe, não é? E André Luiz diz aqui, o fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Infelizmente, hoje, essas reuniões de materialização aqui na Terra, eu não sei de nenhuma mais, não é? Eu não tenho informação a respeito de nenhuma reunião assim tão extraordinária como essa e como as que existiram no passado, não é?
a gente lamenta, porque são reuniões muito bonitas, muito lindas, reuniões nas quais os espíritos se materializam, não é? E ocorre o fenômeno da voz direta, o fenômeno das luzes, o fenômeno do transporte de objetos, da materialização de espíritos, da difícil materialização luminosa, não é? Porque André Luiz também estuda esse assunto no livro Missionários da Luz. Ele nos fala como é difícil essa questão da materialização luminosa, né? E eu me recordo dos fenômenos de materialização que foram protagonizados no final da década de 40 e comecinho da década de 50, foram protagonizados em Pedro Leopoldo por Chico Xavier e o médium Peixotinho, um grande médium de efeitos físicos, o Peixotinho, que era amigo de Chico Xavier, não é? Certa vez nós ouvimos Chico Xavier falar o seguinte, que médium de materialização igual ao Peixotinho aparecia na Terra apenas de 200 em 200 anos, não é? Como não tem 200 anos que Peixotinho desencarnou, não é? Nós ainda vamos esperar muito tempo para que apareça outro Peixotinho, né? Mas os fenômenos eram extraordinários. Sabemos de muitas sessões aí de efeitos físicos, mas na produção de fenômenos, digamos assim, menores. Nós mesmos já tivemos oportunidade de participar de reuniões de efeitos físicos, lá em São Paulo, há muito tempo atrás, lá no Dr. Camura, né? Lá no Dr. Camura, e tivemos oportunidade também de participar aqui na cidade de Araguari, há muitos anos atrás, no Padre Isabel. Tivemos oportunidade de participar de sessões de efeitos físicos com médium de Tanabi, nosso amigo, não é? E havia produção, havia voz direta, o Zé Jorge, né? O José Jorge, ainda está encarnado o Zé Jorge, com quase 100 anos, viu? Está encarnado e mora em São José do Rio Preto, mas voz direta, comunicava-se o Palminha, comunicava-se o José Grosso, comunicava-se o espírito de Sheila, o espírito de Joseph Gleber, mas na atualidade nós não temos notícia de nenhum trabalho sério, porque trabalho mediúnico aí é igual tiririca, mas agora trabalho mediúnico sério é um problema, seja ele de que ordem for, não é? Trabalho de cura, trabalho de psicografia, trabalho disso, de cirurgia e papapá, tá igual tiririca, no Brasil inteiro. Aqui no Uberaba, então, o que tem de trabalho de centro, trabalho de cura e de cirurgia e não sei mais que, mas sei o que. Agora, se me perguntar assim, escuta, o trabalho é sério, eu não posso falar nada, porque não sei, nunca vi, não frequento, e eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque tem muita obsessão, tem muita fascinação, tem muito personalismo, vaidade do médium, ambição do médium, desejo do médium ser mais médium do que não é? Às vezes ele é um bom médium passista e de repente ele já quer pegar um canivete, pegar uma agulha e enfiar no corpo dos outros, não é? Isso é uma coisa temerária. Mas então nós estamos vendo aqui com André Luiz, vejamos, no mundo espiritual aconteceu a materialização de Matilde. E Matilde então tomou a palavra materializada ali diante de todos, ela tomou a palavra e começou a falar a respeito da importância da reencarnação,
não é? Falando àqueles espíritos, já começando a prepará-los, porque todos eles eram candidatos a uma nova existência na Terra, mais cedo ou mais tarde. Todos eles haveriam de reencarnar. Então ela começa a falar a respeito da importância do tempo na reencarnação, dizendo assim: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido, ou seja, de esquecimento, nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Então, vocês não devem buscar a reencarnação apenas tão somente pela ânsia de esquecer o que vocês estão passando, esquecer o que fizeram. Não somente por isso. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Ela fez ligeira pausa e continuou, porque a preleção é longa, é belíssima, não é? Você deve lê-la aqui neste capítulo aqui, não é? Neste capítulo aqui 18 do livro Libertação. Estudá-la. É belíssima. Ela disse assim: não julgueis seja eu excepcional emissária do reino da luz. Vejamos, é um espírito elevado e estava falando com humildade, né? Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Quando a gente vê um espírito de uma elevação tão grande como Matilde, num rasgo de humildade assim, a gente fica pensando na vaidade da gente, né? Que tolice, né? A vaidade de tanta gente boa, de tanta gente espírita, de tanto médico, de tanto dirigente. Nossa vaidade, né? É uma situação bem triste e lamentável a nossa. Bem, muita paz, grande abraço e até a próxima semana.